Oi, galera querida do sexto ano. Começamos aqui mais uma aula de língua portuguesa e já vamos iniciando com o projeto de fluência de leitura. Para quem ainda não sabe e para quem não lembra, o objetivo do projeto de fluência de leitura é a gente desenvolver a habilidade de leitura, praticar o ritmo, a entonação, ganhar repertório de palavra, de texto, de autor, ficar mais preciso na leitura. Então, vamos lá? A gente vai continuar com o texto rosa, que a gente começou essa semana. E aí, enquanto eu leio, vocês vão prestando atenção na minha entonação, aonde eu paro para respirar, no ritmo, tudo bem? E vão também já prestando atenção nos detalhes, nas personagens, aonde que se passa esse poema, que é uma narrativa, né, que a gente já viu, onde se passa, quando é que acontece, quais são os detalhes, quais são as características do lugar, quais são as características da personagem. E aí, nem tudo vai estar expresso no texto. Algumas coisas a gente vai ter que inferir. A informação vai estar no texto, mas escondidinha, não vai estar direta. E aí, nessa prática, a gente também vai desenvolvendo essa habilidade de buscar as entrelinhas, né? Buscar o que não está muito explícito, que não tá muito na nossa cara, mas que tá no texto de alguma forma, tá bom? Então, essa primeira leitura eu vou fazer, vocês prestando atenção em todos esses detalhes, tanto da leitura quanto dos detalhes do texto em si, tá bom? Rosa. Rosa saiu de casa. Rosa saiu de casa com uma sacola. Rosa levava dinheiro na sacola. Rosa tomou o ônibus. Rosa tomou o ônibus no ponto. Rosa tomou o ônibus no ponto perto de sua casa. Rosa pagou o ônibus. Rosa pagou o ônibus com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou o ônibus e desceu. Rosa desceu do ônibus no ponto perto da feira. Rosa comprou muitas coisas na feira. Rosa pagou as coisas que comprou. Rosa pagou as coisas que comprou com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou e pôs na sacola as coisas que comprou. Rosa comprou na feira comida para os filhos. Rosa está muito contente porque comprou comida para os filhos. Cristina Esteves. Agora, meus queridos, nós vamos ler juntos, no 3, hein? E começando pelo título. 1, 2, 3. Rosa. Não estou escutando, eu quero todo mundo junto comigo. Nessa mesma altura de voz, uma voz média, não muito baixinho, nem muito alto. Numa voz média, a gente vai ler juntos. 1, 2, 3. Rosa. Rosa saiu de casa. Rosa saiu de casa com uma sacola. Rosa levava dinheiro na sacola. Rosa tomou o ônibus. Rosa tomou o ônibus no ponto. Rosa tomou o ônibus no ponto perto de sua casa. Rosa pagou o ônibus. Rosa pagou o ônibus com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou o ônibus e desceu. Rosa desceu do ônibus no ponto perto da feira. Rosa comprou muitas coisas na feira. Rosa pagou as coisas que comprou. Rosa pagou as coisas que comprou com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou e pôs na sacola as coisas que comprou. Rosa comprou na feira comida para os filhos. Rosa está muito contente porque comprou comida para os filhos. Cristina Esteves. Meus amores, eu tive agora um outro problema que eu não sei o que é com o computador, que ele não tá pegando meu áudio. Então, eu fiz todo o vídeo e estava sem áudio. Vocês vão ter que depois, eu tô mandando de novo esse texto, e aí depois vocês vão ler 2 vezes em silêncio, prestando atenção, e uma vez nessa voz média,
tá? Depois que a gente acabar esse vídeo. E depois disso a gente vai refazer a tarefa da aula passada. Que a gente tiveram algumas dúvidas e fica bacana a gente conversar um pouco sobre as dúvidas e refazer, porque a gente consegue, quando a gente refaz, resolvendo as dúvidas, ter um aprendizado melhor, né? Então, a tarefa era identificar nesse texto que a gente leu, no texto rosa, né? Alguns elementos da narrativa, aliás, os elementos da narrativa. E o primeiro deles, aí na letra A, é o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história, é a trama. O que aconteceu? Qual foi o passo a passo? Qual foi a sequência de acontecimentos? Não precisa botar todos os acontecimentos, senão você vai repetir praticamente o poema. Mas o resumo do que aconteceu, do que é a história em si. Combinado? Tranquilão esse? Vamos pro B. Identificar a personagem ou as personagens, se for mais de uma. Quem é que age nessa narrativa, né? Quem é que faz essas ações? E aí, quais são as características dessa personagem? As características físicas, que é aquela da aparência, tem cabelo comprido, tem cabelo curto, é alto, baixo. E as características psicológicas. As físicas, se tiver, tá, gente? E as psicológicas, se tiver também. As psicológicas são as que têm a ver com o jeito da pessoa, da personagem. Então, personagem é legal, é brincalhona, é chata, é estressada. Aí a gente vai... Opa, desculpa, apagou aqui. E aí a gente vai perceber. Nesse caso, vai ter que inferir, né? Porque em nenhum momento tá falando que a Rosa é assim ou é assado, né? Mas o narrador dá a entender. A Rosa é uma pessoa carinhosa, cuidadosa com os filhos, será? Tem outras características? Então, o terceiro elemento, os espaços e suas características. Aonde acontece essa narrativa? Né? Quais são as características desses lugares que é onde acontece a narrativa? É um lugar amplo? Não é? É perto de algum lugar? Aí não precisa inventar. Se o narrador tiver falando sobre isso de alguma forma, vocês concluem concluem o que é para vocês colocarem de característica aí. Igual aqui na característica dos personagens. E aí a D. O tempo ou os tempos. Cronológico e ou psicológico. O que é isso, professora? O tempo é quando acontece essa narrativa. Aí, se esse tempo ele é cronológico, como assim cronológico? O tempo real que segue o relógio, o calendário, as estações. Então, pela manhã, pela tarde, às 3 horas, no inverno, no verão, né? Seria o tempo cronológico. Ou o tempo psicológico. O tempo psicológico é o tempo da memória, o tempo dos sentimentos, do sonho. Então, vamos supor, a aula tá muito massa. Aí você fala, gente, essa aula foi muito rápida hoje, já acabou. Aí a aula é sempre 1 hora. Não foi mais rápida, é porque você sentiu tanto prazer que você nem sentiu o tempo passar, né? Ou então se a aula tá muito chata. Ai, puxa vida, essa aula demorando milênios, não chega nunca a hora do lanche. Aí esse é o tempo psicológico. Quer dizer, é 1 hora, a aula
dura 1 hora. Então não tá mais longa nem mais curta em relação ao relógio. Tá mais longa ou mais curta em relação à tua sensação, né? E por último, o foco narrativo. Da onde que esse narrador tá falando? Ele tá falando de primeira pessoa? Eu, nós? Ou ele tá falando na terceira pessoa? Eles, elas, Rosa, né? E ou opinião do narrador sobre os acontecimentos da personagem. Os acontecimentos e personagens. Então, você vai inferir, vai concluir o que o narrador pensa sobre os acontecimentos e a personagem. Os acontecimentos são rotineiros, são entediantes. Eu tô chutando, eu não tô falando, é para vocês inferirem, tá? Eu tô falando exemplos do que pode ser. Vocês que vão olhar lá no texto e ver. E aí, agora, o conteúdo novo, né? O assunto novo que vocês viram, a aula do professor Charlie na TV. E o professor Charlie falou de língua e linguagem e variedades linguísticas. Ele já colocou muitos aspectos desse tema, falou das convenções, né? Falou da relação entre língua e linguagem, que a linguagem pode ser verbal, e aí a língua faz parte da linguagem verbal, né? É uma linguagem verbal. Ou pode ser linguagem não verbal, podem ser os desenhos, gestos. Falou também da linguagem mista, que é a mistura dessas duas linguagens. Falou das convenções, né? Que a língua é uma convenção, que tem algumas regras e como que essa língua se coloca socialmente, no contexto. Bem, ele colocou vários aspectos e também da variedade linguística. Só estou fazendo uma retomada para vocês lembrarem um pouquinho do que foi dito. Que ele falou que tem as variedades linguísticas regionais, sociais, históricas, também a variedade formal e informal, né? Que existe uma diversidade cultural muito grande no Brasil, falou do preconceito linguístico, da norma padrão, falou uma série de coisas. Mas o que eu quero colocar para vocês é para a gente refletir junto com aquilo que ele falou e com algumas frases que eu vou apresentar aqui para vocês. Alguns textos, na verdade. Esse primeiro texto é o texto da Aline Rochedo Pachamama, uma amiga minha indígena, e ela está citando Rodrigues num artigo dela. E aí eles falam assim: estima-se que cerca de 75% das línguas foram extintas em 500 anos e provavelmente eram faladas cerca de 1.273 línguas. A população aproximada de originários, e aí eu coloquei aqui embaixo o significado, né? Originários se refere aos povos que viviam em um território antes da colonização. Então, no caso, eram os indígenas, né, que viviam aqui. Então, a população aproximada de originários que existia no território brasileiro no período da primeira colonização era de aproximadamente 1 milhão de habitantes de várias etnias. E aí, outra palavrinha nova, eu botei aqui embaixo também, logo embaixo desse texto com a letrinha maior. Etnia, do grego etnos, povo que tem o mesmo ethos, mesmo costume e também a mesma origem, cultura, língua, religião. Então, era aproximadamente 1 milhão de habitantes de várias etnias, número que baixou para cerca de 100 mil nos dias atuais, distribuídos em cerca de 305 etnias. O que aconteceu, hein, com essas línguas? Como que elas foram extintas? Como elas terminaram?
É uma questão para a gente refletir. Vamos passar para a próxima, que depois a gente vai juntar tudo numa perguntona que eu vou querer que vocês me respondam no áudio depois. Essa é da Norma Sueli, e ela fala assim: a luta semântica é uma luta pelo poder. Aí tem já uma palavrinha nova aqui, ó, semântica, relativa ao significado das palavras, à interpretação das frases, das orações, etc. Então, a luta de significado é uma luta pelo poder. Nossa palavra nega o feminino, que na prática também é negado. E aqui ela fala da língua portuguesa, né? Ela fala que, aí no artigo que ela fala isso, ela exemplifica, por exemplo, que quando fala da espécie humana, fala o homem, e inclui a mulher junto, por exemplo. E aí o que ela fala que também é interessante aqui, é que a forma que você usa a língua, ela é o que te representa e ela também é o que você pratica, o que te constrói. Então, no final, ela fala que a gente tem que transformar o uso da língua para transformar a sociedade. Bem interessante também. Vamos refletir sobre isso. E aí, por último, antes de vocês verem um vídeo maravilhoso e saberem qual é a pergunta, primeiro eu queria dar um exemplo, né, que a própria Aline, essa minha amiga indígena, falou. Ela falou que tem línguas indígenas que não tem pronome possessivo. Não tem, tipo, meu, teu, dele. Por quê? Porque as pessoas não entendem as coisas, as pessoas que falam essa língua não entendem a posse das coisas. Porque tudo é de todos, tudo é coletivo. Então, essa é uma questão. E a outra que tá aqui, outro exemplo, é desse projeto MOAS, que tá escrito aqui. Aí vocês leem comigo. O projeto MOAS, e esse projeto é o vídeo que vocês vão ver, que eu escolhi para vocês. O projeto MOAS é um projeto de proteção linguística de povos e línguas. Então, ele protege, ele cuida de que as línguas, que algumas línguas não, e povos não se extinguam, como a gente tinha falado. Então, na linguística de povos e línguas minorizadas. Isto é, aí a gente vai, aí eu botei lá para vocês que minorizada é diminuída pela violência política, preconceito do próprio Estado e de como ele se organiza. A ideia é resistir através da imersão, do mergulho na língua e cultura. Então, de viver essa língua e essa cultura profundamente. E a cultura é resultado em constante transformação da história e uso dessas línguas, o que a gente estava falando anteriormente, né? A união dos falantes dessas línguas e povos, somadas a outras pessoas que apoiam essa ideia, é essencial para a sobrevivência da diversidade e representa a construção coletiva de uma sociedade plural. Então, quando as pessoas se unem, né, num objetivo, elas conseguem ir praticando isso, praticando essa permanência, conseguem que essa diversidade de línguas e representações e cultura siga viva, e aí a gente vai ter uma sociedade mais diversa, mais plural, construída coletivamente. Tan, 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 tan. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão ouvir vocês vão ver esse vídeo
que logo depois da pergunta e vão me responder num áudio qual é o poder da língua. E aí vocês vão dar a opinião de vocês. Com tudo isso que vocês escutaram, leram, para vocês, qual é o poder da língua? Então, vejam o vídeo, prestem muita atenção, vocês vão escutar várias línguas diferentes. Prestem atenção na expressão do rosto das pessoas, na forma quando eles gesticulam, como que é a fala, como que é o tom, como é o ritmo. É muito bonito. Então, até já, a gente interage, vocês perguntam coisas e vão mandar as tarefitas. E daqui a pouquinho também eu mando a tarefa no grupo do WhatsApp. Até já! Semente ya Chihuasima, Kai Cochabamba, Bolivia, Suyumanta. Escuela Semente, Nehuentulariman, Come Amulepetaman, Petradumo. Comissa Moariri, Escola Semente, Santiago de Compostela, Galiza. Saté, Samé, Metlon Chimã. Escola Semente, Courage pour l'école Semente dans cette aventure. Depuis Sainte-Marie-de-Beauce. De Cabo Verde, na crioulo cabo-verdiano, não tem deseja sorte para meninos de Galiza. Ang pwede mga proje man yung magkaon na gahin. E a vou navegar Alicia, tu banha o velaka. Kova sole kolelo, konjoeli longiso, semen. Nivulavula kusukela Mosambiki, ili rimila Xichangani, Vatsongwana va Galiza. Escola Semente, Taferlund, Temekes. Divin serpihatiya nuya Escola Semente da ya heri baş dikhwazim. Stane Semente u zarukan ra serkeftën dikhwazim. Bu mantakan uleti zata Indiacha boya yaracham. Sa Semente Escola kag sa mga bata sa Galicia. Aamoy, Searay. Sava Escola Semente, Tagetto la Spalagrad. Nutja Atajacha Escola Semente, og Goa O Galicia. Gnaidi lev mil trimilers mai. Stahangna Galicia an Galicias, Gomara tu Ivad, Mil Primaveras Mais. Ora I holl blant Galicia a mil primaveras mais, mil Gwanwyn eto I ddod. Vit ma vefe o ies mil nevezams e chwas. Para a vossa língua, mil primaveras mais. Wszystkiego najlepszego dla szkoły Semente. Powodzenia! Per la vostra llengua, mil primaveres més. Suenis cum sare, mila udava regeiago, mil primaveras mais. Suenis cum sarendako, mila caudaveri, mila primaveras mais. Entre la vostra llengua,
mil primaveras más. Para vuestra luenga, 1000 primaveras más. Todos los ánimos y toda la suerte del mundo a la gente de Semente nesta nueva aventura na que van a embarcarse. En Extremadura y a nuestro idioma en extremeño, pues deseamos mucha suerte y mucho éxito a todos los regalis y regalas de la Galicia. Mil primaveras mais. 1000 primaveras mais. 1000 primaveras mais. 1000 primaveras mais. Pour votre langue, 1000 printemps de plus. 1000 primaveras mais.